Fala galera, dando início a uma nova videoaula depois de um bom tempo aí sem postar as videoaulas novamente. Estou aqui mais uma vez para dar início é, a essa aula que vai se tratar, depois de ter me pedido. Geralmente o pessoal tem me pedido bastante lá no grupo para fazer videoaula sobre as capas que eu crio lá no Facebook, certo? Tá essa capa aí que eu fiz recentemente, mas eu não vou ensinar específico a fazer a capa, certo? Eu pensei assim em outras videoaulas fazer uma coisa mais bem trabalhada, mas iria demorar e uma coisa que eu estou ainda dando uma estudada, uma estruturada melhor na videoaula para depois postar para vocês. Então eu vou fazer essa que é bem mais rápida. E respondendo alguns comentários que estão postando bastante aí nos vídeos, é que eu falo bastante e tal, não sei o que. Mas as videoaulas, não especificamente, mas é direcionado para a galera lá do grupo ou que me acompanha já há um certo tempo, é, desde o Orkut, a comunidade lá que a gente tinha, certo? É, mas não quer dizer que também dedico a videoaula, claro, para quem assiste apenas pelo YouTube, certo? Enfim, eu vou ensinar especificamente o efeito da imagem principal e alguns efeitos de estilos aplicados aí ao fundo, certo? Então vamos lá. Muitos também têm falado, porque o PNG, o PNG que alguns se referem é essa imagem central aqui do casal, certo? Mas por que fica tão perfeito e tal? Qual a resolução que você utiliza nas capas, a dimensão? Vamos falar sobre isso agora, né? Então vamos criar um novo documento, né? Eu estou segurando o microfone, então vou criar aqui indo direto ao ponto, mas Ctrl N você cria um novo documento, certo? Aqui, opa, não é Open, desculpe. É New, faz tanto tempo que eu não crio pela aba que quase não encontrei, certo? Então o tamanho é esse, 851 por 315 pixels, certo? Não é centímetros, é pixels. A resolução é a padrão que eu utilizo, resolução 72 pixels por polegada, certo? É, então padrão normal. Então dou OK aqui, desagrupar aqui a camada, vou selecionar uma cor para o meu fundo da capa, certo? Geralmente quando é capa assim meio que romântica e tal, é um rosa, um vermelho, essas coisas assim, mas pode ser uma outra cor. Então fica a seu critério, né? Então na videoaula eu vou utilizar essa cor, vou aplicar aqui. Bem, vocês têm que utilizar uma imagem, certo? Me perguntaram também de onde é que eu tiro as imagens para fazer a videoaula. Deixa eu modificar aqui, mudo para inglês. De onde é que eu tiro as imagens? Então você pode ir no Tumblr, certo? Não sei nem se é essa pronúncia, mas vocês podem ir lá e retirar imagens. Se for romântico, procura nos Tumblrs que são românticos e tal. Você pode botar mesmo no Google lá e pesquisar, certo? Bota amor, Tumblr, vai aparecer várias imagens. Enfim, então selecionei já uma imagem, vou trabalhar com essa imagem aqui. A imagem de Tumblr geralmente é pequena, não é grande, certo? Mas garanto que fica bem legal, na mesma qualidade que essa daqui, certo? Eu já tenho um ajuste aqui já para aplicar sobre a capa, certo? Então vou utilizar esse ajuste e vou trabalhar com essa imagem. Então vamos lá, aqui você vai ter que selecionar, claro, apenas a imagem principal, que é o casal. Tem várias maneiras de selecionar. Geralmente muitas pessoas ensinam aí pelo YouTube, até eu já vi alguns videoaulas para verificar aí qual a diferença da minha entre as deles. Então eu sempre procuro fazer algo diferente, não sempre do mesmo jeito. Então eles geralmente utilizam a Pen Tool, certo? A ferramenta aí que eles utilizam para selecionar, certo? Só que ela é bem específica, assim, bem precisa. Então você vai a cada detalhe, assim, a seleção é claro que vai ser perfeita, mas eu prefiro você
como eu não estou com a minha mesa aqui digitalizadora, nem estou no meu computador, é, geralmente eu utilizo a Last Tool, certo? Quando eu estou com a caneta mesmo, a mesa digitalizadora. Mas como eu não estou, vou utilizar a magnética, certo? E depois eu vou dar uns retoques aí com a Kick Select. Bem, depois do retoque com a Kick Selection, que é com a máscara de máscara rápida. Eu vou selecionar aqui então com a magnética, certo? Você só vai clicar e vai passar por cima dos locais que você quer selecionar, certo? Você clica quando quiser finalizar num ponto que ele quer que ele pare, certo? A ferramenta, você vai passando. Então vou selecionar bem rápido porque a seleção perfeita eu não vou fazer justamente com essa ferramenta, vai ser com a Kick Selection, certo? Que tem, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo todos os links necessários para essa videoaula. Então, ou seja, o link das outras videoaulas falando sobre seleção, como você selecionar perfeitamente. O link para download vai estar no grupo, então vou deixar o link do grupo para você participar lá, até porque você vai ter acesso às videoaulas, vai ter acesso aos materiais, já enquanto aqui você só vai ter acesso, obviamente, ao vídeo, certo? Eu optei por fazer isso para que vocês tirem as dúvidas de você de uma maneira mais fácil. Eu vou estar sempre postando por lá e aqui no YouTube eu vou deixar apenas para as videoaulas, certo? Então vamos lá, selecionei, você vê que a seleção não é perfeita, é claro. E agora eu vou entrar no modo de máscara rápida, certo? Então eu vou pressionar aqui, a letra Q do teclado, e ele vai ficar com essa cor aí, certo? Entrei no módulo de máscara rápida, entre clique e mestre, você vê aqui no histórico. Vou utilizar a ferramenta Erase Tool, certo? Erase Tool. Lembrando, opacidade 100, flow, que é o fluxo 100 também, tudo 100. Clica com o botão direito aqui, configura o tamanho conforme tiver na imagem, e o hardness, que é a dureza, chamada na tradução, você deixa em 100, pode deixar em 100, que vai ser mais preciso, né? Vai ser um pincel de ponta dura. Então, lembrando, com a cor preta aqui no seu foreground, que é o primeiro plano, você vai tirar a seleção, certo? Se eu sair aqui da seleção, com a letra Q novamente, se eu sair, você vai ver como é que está ficando a seleção, certo? Pressionando a letra Q. Então, com o foreground com a cor preta, certo? Lembrando, você reseta por preto e branco, certo? Foreground e background. Com a cor preta você vai tirar a seleção, certo? E com a cor branca, você alternando aqui, você pode alternar pelo X do seu teclado, você vê que está alternando lá, né? Com a cor branca você vai adicionar a seleção. Então, tipo aqui nessa área aqui que eu quero adicionar, ó, que eu não vou querer, eu posso passar o pincel com a cor branca, certo? Eu vou inverter aqui para preto, porque eu quero tirar a seleção dessa área aqui do cabelo. Então eu vou fazendo, certo, a seleção de maneira perfeita também, assim como eu poderia fazer com a Pen Tool. Só que a Pen Tool também exige uma certa técnica, claro que não é uma coisa de outro mundo, mas que é bem mais fácil você utilizar a borracha e ir fazendo com a Kick Selection Tool. Não tenho dúvidas disso. Você pode dar um zoom, certo? Você pode utilizar o Ctrl+, né? Ctrl+, você vai dar o zoom aqui, né? Vou tirar aqui a seleção, vou selecionando, vou diminuindo o tamanho da borracha. É um procedimento que talvez demore também, se for uma imagem grande, se tiver uma resolução grande, talvez demore um pouco. Mas se ela tivesse ainda numa resolução ainda melhor a imagem, é claro que a Magnetic teria feito uma seleção ainda mais precisa. Então vai ser um pouco difícil você ter que selecionar bastante com a Kick Selection Tool. A Kick Selection você vai dar apenas os retoques finais na sua seleção. Isso você vai ver na videoaula, claro, se você se interessar por seleção, né? Se você ainda não sabe selecionar perfeitamente, então você vai poder utilizar
você vai poder assistir a videoaula aí sobre selecionar perfeitamente, certo? Então vamos aqui rapidinho fazer a seleção, né? Eu não vou avançar o vídeo, cortar já é, com a seleção perfeita, porque eu vou mostrar para você, vou mostrando se você, qual a dificuldade que você pode encontrar. A dificuldade geralmente é só essa: você reseta logo o foreground de background para preto e branco, né? É só pressionar a tecla D ou então clicar aqui que ele reseta, certo? Vale ressaltar também que eu estou utilizando o Photoshop, o novo, mais recente, a versão 14 do CC já, certo? É uma versão, lembrando, como eu não estou no meu PC, estou sem meus HDs infelizmente ainda, é, é uma versão portable, certo? Porque eu não ia fazer uma instalação aqui para fazer as videoaulas, então para fazer o número mais rápido, né, eu resolvi baixar logo a portable e tal. É, então para ficar bem mais fácil, talvez fique um pouco estranho lá na imagem, porque vai aparecer esses galhos aí chamaria até de capim, não sei dizer, mas vai ficar legal, certo? Creio eu que eu já até selecionei a imagem, certo? Tá aí a imagem já selecionada. Depois que você seleciona a imagem, certo? É aquela coisa, pela Quick Selection você pode, se errei sem querer a seleção, mas você pode entrar no modo de máscara rápida, que é Quick Selection, e pode desfazer aquela seleção imperfeita, a seleção que não ficou legal, e desfazer, refazer quantas vezes você achar que for necessário para deixar a seleção perfeita, certo? Então depois de você ter selecionado, você vai selecionar a ferramenta Move To, certo? A ferramenta de mover, a letra V do seu teclado. Vai clicar dentro, certo? E vai arrastar, certo? Vai arrastar ela daqui para a camada que você criou lá da capa, certo? Vou arrastar aqui ela para baixo da camada do ajuste. Vou fazer uma outra coisa que eu vou diminuir, certo? Essa imagem que você vê que para a capa ela ficou um pouco fora. Então vou pressionar Ctrl T do teclado, que é a transformação livre, certo? Você pode ir em Edit, certo? Fi Transform, é a mesma coisa. Pelo atalho do teclado, Ctrl T. Vou pressionar as teclas Shift, certo? E Alt ao mesmo tempo. E vou diminuir. Por que Shift e Alt ao mesmo tempo, cara? Porque ele vai redimensionar proporcionalmente, certo? Não vai ter que ficar esticado de um lado e do outro, vai ser proporcional. Pronto, fiz minha seleção, diminuí, redimensionei a imagem, já coloquei num lugar que eu quero, como a imagem central vai ficar no meio. Eu geralmente coloco essa imagem por fim, certo? Só depois que eu tenho feito toda a capa que eu vou atrás de uma imagem principal para a capa, certo? Então vamos ao segundo efeito, certo? Ao segundo efeito, que é o seguinte: essa imagem é feita da seguinte maneira, certo? Eu utilizo 3 camadas da mesma imagem, então vou duplicá-la aqui mais 2 vezes, Ctrl J, certo? Mais 2 vezes, 1, 2, vou ter 2 cópias, a original mais 2 cópias, então são 3 camadas da imagem, onde na primeira camada eu vou aplicar, mais uma vez aqui mudar o idioma, onde na primeira eu vou aplicar o seguinte: vou dar um duplo clique aqui para abrir a janela de Lay Style, certo? Que é estilo de camada. Nela eu vou aplicar o traçado, que para vocês o traçado seria o stroke, certo? Seria o stroke, né? Na verdade aqui no meu é o stroke, para você se utilizar o PTBR, a versão traduzida é o traçado. Vou aumentar ele aqui para mais ou menos não sei, está legal. Vou mudar a cor aqui. Você muda o tamanho aqui, desculpa, tô meio rápido, mas você muda o tamanho, size, né? A posição, outside significa por fora,
inside por dentro, então, mas eu quero por fora, certo? Blend mode normal, opacidade 100% como tá. Aqui é o modo de preenchimento, eu vou deixar como cor, porque eu só vou querer uma cor. E vou selecionar uma cor. Você utiliza a cor que você quiser. Vou utilizar essa cor assim meio rosa escuro, certo? E vou dar OK, certo? Isso. Não, e vou ter que aplicar mais um estilo na camada, que seria Drop Shadow, que é a sombra projetada, certo? Então, Drop Shadow, sombra projetada. Lembrando que na versão anterior ao CS6, Drop Shadow está no topo. Aqui eles inverteram o Drop Shadow, Afterglow, Pattern Overlay. Não, se bem que Pattern, eles inverteram algumas posições. Não sei dizer para vocês por quê, mas eles optaram por deixar nessa organização. Então o Drop Shadow está aqui embaixo. Vou utilizar a cor preto mesmo. O ângulo que eu vou utilizar é o 180, que vai para o lado direito. 180. Vou mudar a distância e o tamanho. A distância ficou 12. O tamanho aqui eu vou ver agora. Size, que é o tamanho da sombra, eu vou deixar em 21, certo? E vou dar OK. Com a intenção, você já deve ter visto a intenção de deixar o traçado. O traçado vai dizer que como se fosse uma figurinha, a sombra para realmente constatar que está descolada, certo? Que não está junto com a capa, certo? Dá essa impressão de uma figura, né? Você vê isso nitidamente. Assim, vamos partir para a segunda camada. Na segunda camada, eu vou aplicar o filtro seguinte. O filtro, você vai em Filter, certo? Blur, que é o filtro desfoque. Você vai em Motion Blur, que é Motion Blur, é o desfoque em movimento, certo? Motion Blur. Então vou selecionar aqui, ângulo é o 0 e a distância em pixel fica ao seu critério. Então eu vou utilizar um que dê para ver o efeito, certo? Vou utilizar na distância 48 pixels e vou dar OK. Vai dar esse efeitozinho legal, certo? E na última mesmo é apenas para deixar como tá, certo? Você vai aplicar apenas algum outro efeito por cima, se você desejar, certo? O que o pessoal fala, porque fica tão perfeito e tal. Você vê que assim, do jeito que tá, pelo menos para mim, tá uma imagem muito boa, de excelente qualidade, certo? Mas o que eu aplico? Eu utilizo o plugin Portraiture, certo? Não está instalado nessa versão antiga. Eu estava utilizando a versão português. Eu detesto a versão português. Eu já há 8 anos que eu trabalho com Photoshop em inglês e já me acostumei no inglês. O português é muito diferente para mim, certo? Então o Portrait eu não instalei, mas se você quiser o Portrait, ele tem lá no nosso grupo para download, certo? O Portrait ele vai tirar algumas falhas da imagem. Geralmente o Portrait é utilizado para retoque de pele, retoque da imagem, certo? Algumas imperfeições, tipo espinha, mas não é o caso da imagem. Mas se a imagem tiver, vamos dizer, com ruído, né, alguma coisa assim que deixe ela com imagem ruim, você utiliza o Portrait, certo? E em seguida você vai utilizar o Filter Sharpen, certo? Que no outro é nitidez, se eu não me engano, nítido. Sharpen, e você vai em Sharpen Edges, certo? Que é tornar estas nítidas. Acho que é essa tradução no português, que não significa propriamente Sharpen Edges, mas é o que tem no português. E você aplica o Sharpen Edges apenas para deixar mais nítidos as bordas, porque você utilizou o Portrait e ele vai deixar como se fosse o mesmo efeito do... me fugiu agora o nome do plugin, do Topaz, certo? Topaz Clean, certo? Vocês conhecem muito mais do que o Portrait, eu creio eu, né? Mas você vê já a diferença, ó, deixa eu voltar, deixa eu dar um zoom. Perceba a diferença sem o Sharpen, certo? O filtro Sharpen Edge, e com o Sharpen, certo? Então você vê que ele torna realmente nítido
as bordas da imagem, então fica bem interessante. Isso e é porque eu nem apliquei o portrait. Se você aplicar o portrait, ele vai ficar com um efeito ainda melhor, certo? O segundo passo da capa, que vocês podem ver, que eu já poderia ter feito, vai ser os estilos. Os estilos vai estar para download, né? Os styles para download. Deixa eu colocar, eles estão aqui, ó, são vários, certo? São vários estilos que são eles que eu estou trabalhando ultimamente nas capas, certo? E com os conteúdos de Natal que eu tenho feito, alguns trabalhos natalinos, algumas edições de imagem de casamento e tal, eu tenho feito com esses estilos aqui, certo? Então são esses mesmos que estão aqui no fundo, certo? Esse efeito é o seguinte, são três shapes, certo? São três formas. Deixa eu encontrar essas formas aqui. Acho que são essas aqui, são essas três formas. São três formas por fora, mas fora que tem a quarta, que é que fica a imagem dentro, mas não tem nenhum estilo nada. Então vou arrastar todos, certo? E vou deixar aqui por trás. Sempre ela vai ficar por trás da imagem principal, certo? Então vamos ver como é que é feito, certo? Isso. Então vou ocultar essas camadas, né? Então vou fazer o seguinte: para você fazer esse shape, certo? Essa forma, você vai na ferramenta de shape, certo? Letra U do seu teclado, vai selecionar Ellipse Tool, certo? Ferramenta elíptica, vai selecionar ela. Eu utilizo com o Shift, eu pressiono o Shift e crio, certo? Vou mudar de cor, senão vai ficar a mesma cor do fundo. Seguro o Shift para que ele crie um círculo perfeito, certo? Criei o meu círculo. Agora o que eu faço é só ir duplicar, certo? Ctrl J, certo? Deixa eu posicionar aqui já. Ctrl J, né? Eu vou botar aqui no mesmo lugar. Lembrando que você vai ter que fazer o seguinte: você tem que ver que uma tem que ficar por trás da outra, obviamente. Então você vai ver qual o estilo que vai ficar por trás da outra. Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Certo? Ó, você vê que é um por cima da outra, você vai ter que ver qual o estilo que você quer que fique a amostra. Certo? Então eu criei aqui, né? Então vamos aplicar o meu primeiro estilo nessa primeira camada aqui. Então vou dar um duplo clique na camada, vou em estilos, vou selecionar um estilo. Então deixa eu ver se vocês verem que são muitos estilos. Então deixa eu ver um aqui. Eu vou utilizar os mesmos que eu passei para lá, mas é só para mostrar para vocês como é que tem que fazer o procedimento, óbvio, né? Claro. Então eu vou utilizar esse aqui. Deixa eu ver se eu tenho que mudar alguma coisa. Não precisa, deixo ele assim do jeito que estava. Utilizar esse marronzinho aí, gostei dele, certo? Vou utilizar agora, vocês vão ter que modificar, claro, o tamanho da que está atrás, certo? Então vou pressionar Ctrl T, tá ok? E vou modificar o tamanho, né? Eu vou puxar aqui para os lados, vou deixar relativamente maior, certo? E vou dar Enter. E nessa edição vou aplicar aqui, dando no duplo clique e vou lá no estilos, nos styles, e vou selecionar um outro, certo? Um outro estilo, né? Que seja diferente do que eu acabei de aplicar. Talvez. Vou deixar esse azul aí, tá valendo? Vou ter um terceiro shape, certo? Vou duplicar esse aqui, Ctrl J, certo? Não importa se você duplicar ele veio pra cá, então você sempre vai ter que utilizar o que vai ficar atrás. Não importa, ele vai estar duplicado aqui com o mesmo estilo, eu vou aplicar um outro estilo nele, certo?
vou aplicar um outro estilo nele para diferenciar. Então se ficar o mesmo não importa, é claro que você vai mudar depois, então isso não vai importar muito. Eu vi um estilo aqui que talvez fique interessante, tá aqui, esse aqui fica legalzinho. Apenas para que vocês vejam como é que vai ficar o resultado final, certo? Pronto, aqui não importa. Aí você vai criar o seguinte, você vai criar vamos supor que eu criei já aqui, certo? Você vai criar um novo shape, certo? Deixa eu... Você vai criar um novo shape, certo? E nesse shape você não vai precisar... Deixa eu posicionar ele de um jeito legal. Você não vai precisar aplicar um estilo nele, porque nesse shape central é o que você vai aplicar a imagem por dentro, certo? É a imagem que vai ficar lá no fundo, como tem aqui nessa capa que eu criei, certo? Então, você vai aplicar a imagem. Como é que você aplica a imagem? O Clip Mask, certo? A máscara de corte, né? A imagem, quando você passa para o documento, ela fica aqui solta, então você vai ter que deixar a imagem sobre a camada, sobre a forma, certo? Sobre o shape que você criou. E você vai aqui entre as duas camadas, segura a tecla Alt, certo? Entre as duas camadas, você deixa a setinha, você vê que ele fica com esse símbolozinho aqui, certo? Então você dá um clique e a imagem entra dentro do shape, certo? Posiciona sempre com a ferramenta de mover, que é a Move Tool, letra V do seu teclado, né? Você movimenta ela e deixa no canto que você quer, certo? Bem, aí você deixa da forma que você quer. Vou apagar aqui, já deu até uma olhada muito tempo, 27 minutos de aula já. Vou apagar essas camadas porque eu vou utilizar a mesma, certo? O mesmo estilo, certo? Que eu utilizei. Esse estilo que tem tipo é como se fosse uma comédia, abelha. É como se fosse justamente onde elas colocam o mel, né? Como se fosse uma casa de abelhas mesmo, como se fosse a parte de dentro, né? Você vê que nessa aqui fica transparente, mas por que ficou transparente? Porque eu utilizei outros ajustes por cima e o fundo é um fundo mais claro, certo? Então deixa eu fazer o teste. Então eu vou utilizar um rosa mais claro. Vou aplicar, você vê que ele fica meio que transparente. É claro que se eu botar uma imagem aqui no fundo, deixa eu duplicar aqui e descer ela aqui pro fundo. Ó, você vai ver que fica aquele mesmo efeito lá que eu apliquei. Certo? Ó, se uma imagem ficar aqui no fundo, vai ficar com aquele efeitozinho ali que tá. Certo? Esse efeitozinho aqui, que a foto fica por trás. Só que é claro que no outro tem outros ajustes. Certo? E eu utilizei no fundo da capa, foi um outro fundo. Certo? Uma outra cor. Certo? Você vê que muda, conforme você muda o fundo, muda o estilo, porque o estilo ele utiliza um preenchimento de 0%, certo? Então esse 0% é que influencia no estilo, ok? Deixa eu ver aqui qual o estilo utilizado. Bem, esse estilozinho branco, certo? O primeiro utilizado, que geralmente está aqui entre esses, e o outro que é aquele meio que de colmeia que eu cheguei a dizer, você repara logo por causa do padrão dele, certo? A sobreposição de padrão, que é o Pattern Overlay. Deixa eu dar uma procuradinha nele rápido aqui. Bem, galera, eu não encontrei o estilo, certo? Porque tem tantos aqui, eu não estou conseguindo encontrar, certo? Mas eu vou fazer o seguinte,
num grupo, certo? Como eu vou disponibilizar todo o material, eu vou deixar esse PSDzinho que eu acabei de criar, vou deixar ele para vocês e vocês copiem, certo? O estilo e colhem na camada de vocês. Eu simplesmente transfere para a capa de vocês, certo? Como é que vocês copiam o estilo? Você vem na camada, clica com o botão direito sobre a camada e vai em Copy Layer Style, certo? Copiar estilo da camada. Isso você vai na outra camada que está sem o estilo, clica com o botão direito do mouse e vai em PS Layer Style, certo? Você colar o estilo da camada, certo? Depois que você fizer isso, tem um outro efeito e último efeito que você pode fazer e que eu sempre faço nas capas, que é o efeito de brilho, certo? Não está nessa daqui, não está nessa capa porque aqui está o PSD, não está a capa finalizada, mas é o seguinte efeito, aqueles efeitos de brilho que eu já cheguei até a ensinar, né? Então eu vou repetir novamente. Você vai criar uma nova camada, né? Ctrl Shift Alt N, cria uma nova camada. Você vai selecionar a ferramenta Brush Tool, certo? Ferramenta de pincel. Vou pressionar a tecla F5, né? Selecionei um brush aqui, ó, de pontas duras, raginei 100%, certo? Fluxo 100, opacidade 100, certo? E vou selecionar Scattering e Shape Dynamics, certo? Vamos lá, configuração. Configure do jeito que está sendo configurado aqui, certo? Calma que eu vou explicar, claro, como ficou configurado. Bem, Shape Dynamics, né? Então vamos lá, size gira, você bota 100%, mínimo diâmetro 0, certo? Então deixe do jeito que está aí, certo? Em Scaling, Buff X, vocês deixam a caixa marcada 1000%, né? O controle não pode deixar off mesmo, count em 1%, 0% e basta. Ele não vai, você vai no brush tip e muda o espaço, certo? Para que eles ficam separados. Isso vai de acordo com vocês. Eu deixei aqui 414, mas nem sempre eu utilizo 414. Eu utilizo conforme eu desejo, certo? Então pode ser com mais espaçamento ou menos. Isso vai depender de vocês. Vou resetar aqui, vou utilizar a cor branca, certo? E vou passar aqui ao redor do casal ou da imagem principal que está sendo trabalhada com vocês. Ou, no meu caso, são essa imagem aqui. Vou diminuir o tamanho. Eu sempre faço o que? Eu sempre aplico na camada. No caso, foi uma de 6 pixels. E eu vou diminuir para uma de 4. Um brush de 4 pixels. Não vai para 4. Deixa eu digitar aqui que é mais rápido. Certo? E um de 4 pixels. Não sempre essa mesma ordem de um de 6, um de 4. Isso vai depender do tamanho da imagem e tal. Você pode aplicar também nas outras imagens que você for criando, certo? Então vou clicar aqui, dou um duplo clique, certo? Essa camada aqui de Layer Style você pode ir por Layer e Layer Style, certo? Blend Options, certo? Opções de mesclagem, certo? Então eu vou aplicar o seguinte estilo de camada, que é o Outer Glow, que é o brilho externo, certo? Vou mudar aqui a cor, certo? Um Outer Glow, que é o brilho externo. Vou mudar a cor clicando nesse quadradinho para a cor branco, certo? Vou dar OK. A opacidade eu tiro de 75 e aumento para 100, certo? Agora o size aqui você configura como você desejar, certo? Então deixa eu chegar aqui a um consenso aqui, só um instante. É o que ficar bom para você. Então, para mim ficou bom com o spread 4% e o size 8 pixels, certo? Vou dar OK e beleza. Tá aí o efeitozinho de brilho que eu geralmente faço nas imagens. Se você quiser espalhar aqui por aqui, ó, fica legal também, certo?
E é esse o resultado final da videoaula. É claro, lembrando mais uma vez que a intenção não é ensinar a capa, é que vocês aprendam como é que você faz o efeito, certo? Você assimilar como é que você chega àquele resultado. Então vocês tirem para vocês as técnicas utilizadas aqui, certo? A Kick Selection, a Magnet, os estilos, como aplicar e tal. Aproveitando isso, né? Como é que vocês vão carregar o estilo de vocês? Vocês podem ir, se vocês não tiver a janela, a window, se tiver no inglês, você vai em um window e clica lá em Styles, vai aparecer a janelinha de Styles, que é estilos. Você vai clicar aqui, nessa setinha aqui para baixo, e vai em Load Styles, que é carregar estilos, e você vai procurar, certo? Você vai procurar, é, como é que se diz? Você vai procurar o estilo para carregar, certo? Então você procura estilo, clica no estilo e clica em load. Ele vai carregar os estilos, certo? Um de cada vez. Então, se são dois, você carrega um, depois vai lá de novo e carrega o outro, certo? O mesmo equivale para os pincéis, os chamados os brushes, né? Você seleciona a ferramenta Brush Tool, vai em um window, certo? Ou então pressiona só o F5, né? E ele mudou, né? O Photoshop ele mudou. Antes você tinha que vir, só tinha uma aba mesmo de brush, e você vinha aqui load brush, né, que é carregar pincéis. Agora você tem que ir em brush presets, né, preferências de brush, de pincel. Você vai clicar aqui também, como lá no estilo, e vai em load brush, que é carregar pincéis, certo? Então você vai selecionar o pincel que vai estar lá e você carrega os pincéis que você está fazendo download, está baixando, e pronto, é só utilizar. Certo? Lembre sempre que quando você utilizar essa configuração do brush, ele vai estar sempre lá, desde que você mude o pincel e tire lá aquelas opções que nós fizemos, configuramos, que é o shape dinâmico e o scaling, certo? Vocês desmarcam lá e tiram o espaço, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me prolonguei bastante, até porque faz um certo tempo que eu estou sem fazer videoaulas, mas eu quis ser o mais específico possível para que vocês entendam de uma maneira bem exata. Claro que se vocês vão ter dúvidas, e as dúvidas vocês deixam aí nos comentários ou então lá no grupo, certo? Valeu, não deixe de curtir lá a nossa página. E é isso, até a próxima.